Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, a igreja que está aqui e também a igreja que está em casa reunida é a igreja. Sabem, há uns anos atrás havia um irmão que me saudava quando eu chegava à igreja de uma forma curiosa. Ele dizia: pastor, muito prazer em vê-lo cada vez com menos cabelo. E eu esta manhã, ao olhar para o espelho, pensei, aquele irmão naquele tempo falava a verdade presente. Queridos irmãos, por falar em crianças, eu estou muito feliz de ver muitas crianças aqui hoje e quero neste momento ter um momento especial de oração pelas nossas crianças. Por favor, inclinem o vosso rosto e vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, como é bom ver as nossas crianças aqui na Tua casa de oração. As crianças, Senhor, que Tu amas tanto. E nós queremos te pedir humildemente, em nome de Jesus, que as protejas, que elas possam crescer, Senhor, de forma harmoniosa para a Tua honra e glória. Dá uma porção dobrada do Teu Espírito aos seus pais, aos seus queridos, para que possam amá-las e ensiná-las nos Teus caminhos. Em Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Esta manhã eu queria tratar convosco um tema que acho necessário, que não é fácil falar dele, não é fácil falar sobre a solidão, mas contudo, vista na perspectiva bíblica, faz-nos bem. A mim fez-me muito bem, apesar de ser um tema doloroso. Por outro lado, eu sinto-me grato hoje também, porque não estou tão solitário aqui em cima, tenho a companhia de um querido ancião. Da última vez que aqui estive sozinho, ali dentro e aqui, só aqui, porque estava muito bem acompanhado. Meus queridos irmãos, ao que parece, um dos primeiros usos da palavra solitário aparece na obra do dramaturgo inglês William Shakespeare, que os irmãos conhecem bem, de certeza. No ato 4 da cena 1, na tragédia de Coriolanus. A história, a lenda talvez, de um general romano. Os irmãos, que quiserem, podem lá ir ao livro e ver Shakespeare, essa situação. Seja como for, queria dizer-vos que nós não devemos confundir solidão com solitude. Solitude é o estado de se estar sozinho e afastado das outras pessoas. Geralmente isso implica uma escolha consciente e até, por vezes, útil. O Senhor Jesus, como sabem, quando começou o seu ministério, preferiu estar só, para se recolher, para meditar, para se preparar. E isso é solitude, não é solidão. Solidão manifesta-se geralmente em sentimentos de abandono, rejeição, depressão, insegurança, ansiedade, falta de esperança, inutilidade, insignificância e ressentimento, e a lista podia continuar. Pode começar muito cedo, irmãos, na infância. Se as crianças, se os bebés não tiverem, não receberem amor, carinho, atenção, como deve ser. Pode também surgir devido à ausência de um ente querido, à perda de um ente querido. Creio que todos nós podemos compreender isso. Sabem, alguns filósofos existencialistas, não todos, mas alguns deles têm e tinham um pensamento perturbador, como por exemplo Jean-Paul Sartre, veem a solidão como essência do ser humano. Quer dizer, cada pessoa vem ao mundo sozinha, atravessa a vida como um ser em separado e no final morre sozinho. Isso é a ideia básica do existencialismo, de alguns existencialistas. Para estes filósofos, a solidão é parte fundamental da condição humana por causa do paradoxo entre o desejo consciente
de o homem encontrar um significado dentro do isolamento e do vazio do universo. Quer dizer, pensam eles, estamos aqui sozinhos. Não há mais nada. Não há Deus, não há nada. Esse é o paradoxo que eles falam. É perturbador isso. Por outro lado, irmãos, a solidão parece ter se tornado prevalente, particularmente nos tempos modernos. E essa é uma parte do problema. No início do século XX, muitos de nós aqui, excluindo os mais jovens, ainda se lembram do início do século XX. Eu não, mas li e conheço muita coisa do princípio do século XX e meados do século XX. As famílias eram tipicamente maiores e mais estáveis. Isso já me lembro. Uma família grande, e eu pessoalmente tenho ainda e vivo 5 irmãos, comigo somos 6, e lembro-me de juntar a família toda, e quando juntava a família toda era quase era preciso um hotel inteiro para juntar a família. Os divórcios eram raros e relativamente poucas pessoas viviam sozinhas. Hoje, nos nossos dias, as estatísticas falam por si, há uma tendência de inversão destes valores e mais de 1/3 das pessoas vivem sozinhas. Só para fazer uma introdução estilo histórico ou filosófica, se quiserem, passamos à Bíblia, queridos irmãos. Então aí convido-vos para abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 102. E vamos ouvir a voz de alguém, de um personagem bíblico que sofria de solidão. Diz assim, Salmo 102, versículos 1 a 7. Diz assim na palavra de Deus: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho, em algumas traduções, o pardal, solitário nos telhados. A palavra solitário é realmente uma passagem da Bíblia que clama, que grita, o grito da solidão. Mas é interessante que na sua solidão este personagem fala com Deus. E, portanto, é um paradoxo, é verdade, ele se sente sozinho, sente só, mas está a falar com Deus. Nós não sabemos qual era a dificuldade íntima que o escritor estava a viver no momento em que escreveu este salmo. Mas neste salmo encontramos uma experiência comum, a saber, uma dificuldade que todos nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas. O quê? A solidão. E, queridos irmãos, a solidão não decorre necessariamente do facto de que alguém se encontra realmente sozinho, no sentido físico. Milhões de pessoas vivem em grandes cidades, não sei, podemos pensar no Porto, em Lisboa, as maiores cidades do país, ou, por exemplo, na cidade de Nunca Dorme, sabem qual é? Cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Mas esses lugares podem ser os lugares mais solitários do mundo. Muitas pessoas sentem-se sozinhas no seu ambiente familiar, por exemplo, ou no local de trabalho. E agora, irmãos, até a igreja pode ser um lugar solitário para alguns. Mesmo que assistam a todas as reuniões, cantem louvores a Deus, algumas pessoas sabem que uma vez terminado o serviço, elas estarão sozinhas mais uma vez.
Dói. É doloroso pensar nisto. Essas pessoas, quando saem, perguntam-se: por que razão eu não consigo livrar-me deste profundo sentimento de solidão no meu coração? Porquê? Querido irmão, querida irmã que estás aqui hoje, ou em casa, em qualquer lugar, se este sentimento te é familiar, então estás em boa companhia. Até o salmista disse: não durmo e sou como o pardal solitário nos telhados. Por outras palavras, eu fui ungido por Deus, eu sei o propósito da vida, eu sei por que razão existo, Cristo é tudo para mim e eu vivo num lugar onde eu tenho uma visão mais alta e vejo mais do que o comum dos homens, como um pardal em cima de uma casa. Mas eu sinto-me tão sozinho. Alguns dos maiores personagens da história bíblica, irmãos, lutaram contra a solidão. Vamos ver algumas desses personagens. David, por exemplo. Ele foi ungido para ser rei de Israel. E o Espírito de Deus tinha descido sobre ele. Foi ungido. Ele tinha talentos, habilidades concedidas por Deus. Tinha experimentado vitórias que talvez ninguém na sua geração tivesse visto. No entanto, num ponto da sua jornada, David viu-se numa caverna, desabafando com Deus. Leiam o Salmo comigo, por favor, no Salmo 142, um pouco mais à frente deste. 142, no versículo 4, diz ele: olha à minha direita, está a falar com Deus, e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Estava a falar do quê, irmãos, David? Solidão. Ninguém entendia o que David estava a passar e, na sua opinião, ninguém se importava em saber. David não conseguia encontrar refúgio em nenhum ser humano à sua volta. Podemos também considerar o apóstolo Paulo, que já aqui hoje falámos na escola sabatina, que provavelmente este homem, o apóstolo Paulo, teve a maior revelação do que qualquer outro escritor bíblico da sua geração poderia ter. Experiência fantástica, logo na estrada de Damasco e mais. As últimas palavras que ele escreveu, as palavras que ele escreveu a Timóteo nas suas últimas horas de vida foram as seguintes. Encontramos-las em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz ele: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Solidão. Como Paulo se deve ter sentido sozinho, irmãos, naquele momento da sua vida. Especialmente depois de toda a sua jornada como missionário e de tudo quanto ele deu às igrejas. Está sozinho ali. Ele diz: ninguém me defendeu, não estava ali ninguém quis saber. Finalmente, quando ele foi chamado para responder perante o sistema judicial do seu tempo, ninguém ficou ali com ele. Quão oprimido o apóstolo Paulo se deve ter sentido quando todos o abandonaram. Sim, queridos irmãos, da mesma maneira, todos nós podemos ser tentados a lançar a toalha ao chão quando nos sentimos sozinhos. É uma coisa estranha. Estamos rodeados de gente, até família, gente, e estamos sozinhos. Aí começam os problemas, irmãos. Face à prevalência de casos de solidão nas Sagradas Escrituras e nas nossas próprias vidas, esta manhã eu queria que nós considerássemos esta importante questão. Será possível, irmãos, que a solidão tenha um propósito muito mais profundo do que aquilo que nós conseguimos entender? Será possível? Nós vivemos numa sociedade que adotou uma perspectiva teológica que busca escapar de todas as dificuldades e tristezas. Tudo o que é triste, tudo o que é... Temos que fugir disso. Somos nós afetados por isso? Somos.
Escapar é a palavra de ordem. Mas será possível que estejamos constantemente a tentar escapar de algo que Deus permitiu intencionalmente nas nossas vidas? É a questão que eu ponho ao analisar isto. Estamos a tentar escapar de algo que Deus permitiu. Embora a Bíblia prometa que um dia no céu não haverá mais tristeza, nem suspiros, nem solidão, nem lágrimas, nós muitas vezes, irmãos, comportamos-nos como um filho pródigo. Queremos a nossa herança aqui e agora. Queremos que a igreja nos faça felizes. É para isso que ela serve. Que cada uma das suas mensagens contribua para a construção da nossa autoimagem e nos permita evitar todo o sofrimento. E, queridos irmãos, tragicamente esta busca deixou grande parte da igreja mal preparada para os dias que estamos a viver, mais grave ainda, para os dias futuros. Agora, irmãos, pensem nisto por um momento. Não havia solidão na raça humana até que o pecado separou o homem de Deus no Jardim do Éden. Não havia. Isso não existia. Adão e Eva não eram solitários. Eles tinham real comunhão com Deus e um com o outro. Eu insisto aqui, real. Não era uma relação fingida ou pervertida ou... Não, era real, era autêntica, era genuína. Com Deus e um com o outro. Mas quando o pecado surgiu, a solidão entrou nos corações dos seres humanos. A origem. E a solidão, embora não seja um pecado em si, aí, queridos irmãos, ela leva muitas pessoas a pecar. A Bíblia diz-nos que somos seduzidos e atraídos pelas nossas próprias luxúrias. E é desta forma que o pecado ganha raízes na vida humana. No entanto, queridos irmãos, para muitas pessoas o pecado não começa com a luxúria, começa com a solidão. As pessoas não começam a navegar em sites pornográficos porque estão cheias de luxúria, nem entram em relacionamentos impróprios ou vícios simplesmente porque o desejavam fazer. Na maioria dos casos, estas pessoas são simplesmente pessoas que sofrem de solidão e estão à procura de algo que satisfaça a dor no seu coração. Está provado. E quando as pessoas vêm a Cristo, muitas vezes têm a impressão de que tudo isso vai desaparecer e que nunca mais se vão sentir sozinhos. E, portanto, essas pessoas começam a perguntar-se a si próprias: bem, se eu nunca mais deveria estar sozinho, por que razão eu me sinto tão sozinho? O que é de errado comigo? Querido irmão, querida irmã, querido amigo, se hoje te sentes sozinho, e se porventura cedeste à tentação e ao pecado, ou se estás a mover-te em direção ao pecado, então fizeste uma escolha errada. Estás a ser guiado pelos desejos da tua própria natureza caída. E vais cair numa situação muito pior do que aquela em que te encontravas antes. E a minha sugestão para ti é que a solidão existe no teu coração por uma razão. Deus colocou-a lá. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, parecia que a solidão havia sido colocada na raça humana pelo próprio Deus. E, na verdade, eu creio, irmãos, que Deus a colocou lá por uma razão. Porque Deus quer que voltemos para Ele novamente. De que outra forma isso poderia acontecer? Pergunto eu, não é? Não é propriamente uma pergunta filosófica, para mim é lógica. De que outra forma? Ele colocou lá porque Ele quer que voltemos para Ele outra vez. E nós nunca iremos encontrar nada que consiga satisfazer esta dor no nosso coração. Fomos criados por Deus, à sua imagem, para estar em comunhão com Ele e, finalmente, para estarmos com Deus por toda a eternidade. Fomos criados assim, irmãos. Podemos procurar alcançar toda a fama,
toda a riqueza, toda a popularidade, e até podemos, quem sabe, alcançar tudo isso ou parte disso, mas o vazio do nosso coração jamais será satisfeito até que estejamos de regresso ao pleno relacionamento com o nosso Criador. E esse é o drama, esta é a tragédia do ser humano, criado por Deus. Contudo, irmãos, a humanidade percorre incessantemente o globo em busca de alguma nova relação, alguma nova emoção ou atividade para satisfazer essa dor no seu coração, colocada lá pelo próprio Deus. As pessoas procuram tudo quanto é sítio, todas as coisas, para preencher o vazio. David disse a Deus: olha à minha direita e vê, não há quem me reconheça, não há nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Mas então David, no versículo 5 deste mesmo capítulo 142, ele diz: a ti clamo, Senhor. O original fala em lágrimas, a ti clamo e digo: tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Isso é extraordinária a resposta da Bíblia, a perspectiva da Bíblia que nos responde a esta grande questão, este grande problema. Realmente David estava sozinho, mas ele exclamou: ó Deus, eu sei que tu és o único que pode satisfazer esta dor no meu coração. Eu sei que eu nunca vou estar completo até que esteja de novo num correto relacionamento contigo e numa comunhão plena contigo. Queridos irmãos, Deus quer que nós entendamos, compreendamos que Jesus Cristo é a nossa única força, é o nosso único conforto duradouro neste mundo. Por vezes, o Senhor Deus faz com que sejamos despojados de tudo, até que aquilo que nos resta é um amigo mais chegado que um irmão. E quem é esse, irmãos? Conhecem? Então, um hino com essa letra. Um amigo mais chegado que um irmão. Cristo. Foi a experiência de Jó. Aí, finalmente, paramos de olhar para quem está à esquerda e à direita. Nosso olhar é para Cristo. Sim, nós damos graças a Deus pelas pessoas que estão à nossa volta. É certo, eu dou graças a Deus, família, os meus netinhos, tantas pessoas, amigos, irmãos, dou graças. Mas, irmãos, é apenas uma relação viva com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que realmente nos trará satisfação. Deus criou-nos assim, para poder reconquistar-nos, para poder recuperar-nos. E eu creio que podemos ainda considerar um outro propósito para o facto de Deus ter colocado a solidão no nosso coração. Queridos irmãos, nós podemos perder tempo focados em nós mesmos, tentando livrar-nos deste sentimento, ou podemos considerar outra possibilidade. Cristo pode estar a manifestar-se no nosso coração para nos dizer algo. Dizer-nos o quê? Eu te amo. Eu te abracei. Eu te chamei pelo meu nome. Mas agora, querido, desvia o olhar de ti próprio por um momento e observa todos os homens e mulheres à tua volta. Os adolescentes, as crianças, aquele polícia no outro lado da rua. Sabes, eu estou sozinho por causa deles. Quem disse isto não é fruto da minha imaginação, é fruto dos evangelhos, irmãos. Foi Jesus. É Jesus. O apóstolo Paulo, aliás, declara na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele diz: se perseverarmos, no original é, se sofrermos, também com ele reinaremos. O que é que o apóstolo Paulo estava a falar? Estava a relacionar, estava a falar do sofrimento de Cristo. Se nós sofrermos, esse sofrimento, com ele reinaremos. Interessante. A nossa solidão, irmãos, é, em certa medida, parte da participação nos sofrimentos de Cristo, pois o próprio Senhor Jesus sofreu, experimentou a solidão.
Eu, ao princípio, falei-vos de solitude, não é? Quando o Senhor Jesus procurou no deserto, um momento à parte, e aliás, não apenas no deserto, quando começou o ministério. E ele muitas vezes desejava e afirmava: eu quero estar sozinho com o Pai. Sozinho com o Pai. E ele ia orar, queria estar sozinho, não queria as multidões, não queria os discípulos, exceto quando estava lá no jardim do Getsemane, e dizia: fiquem aqui, orem por mim, que eu vou ali. Mas esse foi um momento extremo. Sim, quando as pessoas criam no seu nome simplesmente porque viam os seus milagres, irmãos, as Escrituras dizem que Jesus não podia comprometer-se com o homem, porque ele sabia o que havia no homem. No túmulo de Lázaro, nós vemos que Jesus gemeu e ficou perturbado com a incredulidade do povo e chorou. Quando ele estava com os seus próprios discípulos a explicar-lhes como ele deveria ir a Jerusalém para ser crucificado, nenhum deles entendeu isso. Aliás, tentaram convencê-lo a não fazer isso. Quando o povo veio fazer dele um rei, Jesus afastou-se. Irmãos, deve ter sido momentos de tremenda solidão para Jesus. Não era compreendido, não era aceito, não era isso, não estavam em sintonia com ele. Ele estava sozinho na questão. A única comunhão duradoura que Jesus tinha era com o seu Pai e com o Espírito Santo. E foi por isso que Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Não havia nada neste mundo que pudesse satisfazer Jesus. Nada. Eu creio até que a ideia de perder a comunhão com o Pai por um momento era quase insuportável por Jesus. Não foi isso que aconteceu. Deus meu, por que me abandonaste? Quando penso nessa situação à luz do tema, é arrepiante. E Jesus estava ali sozinho, expirou sozinho, com os meus e os teus pecados, longe do Pai, para que eu e tu pudéssemos ter esperança. Eu não consigo explicar essa dor. Aliás, essa dor só é, nem sei se é compreensível, mas é percebível, porque o coração de Jesus rebentou, explodiu. Queridos irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E, queridos irmãos, Jesus não estava sozinho. Então, esta Escritura não é verdadeira. Jesus teve que ser testado em todos os pontos como nós, mas ele nunca pecou. Ele nunca tentou escapar da solidão. Apesar disso, permitiu que a mão de Deus alcançasse, através dele, outras pessoas, outros seres. Pessoas essas, irmãos, cuja dor teria consequências eternas se Jesus recuasse. Se ele dissesse: não, eu não quero ir por aí, não suporto isto, não vou conseguir. E agora cabe aqui dizer o seguinte, irmãos: se nós, como povo de Deus, passarmos os nossos dias afastados da humanidade, vocês perguntam: pastor, isso é possível? É. Eu posso estar no meu castelo de crente, meu castelo, afastado dos outros. Aliás, houve tiques desses na história do cristianismo, não é? Pessoas que se isolaram de propósito. Nós dizemos: mas não somos desses, não estamos na Idade Média. Mas isso é possível, irmãos. Eu repito, se como povo de Deus passamos os nossos dias afastados da humanidade, recusando-nos a participar do que realmente significa ser a Igreja de Jesus Cristo neste mundo, quantas pessoas vão perder a oportunidade de viver por toda a eternidade? Eu poderia estar aqui a falar da missão, mas isso vocês ouvem todos os dias, quase. Noutra perspectiva. Se eu me isolar, me confortar, não é? Falamos numa zona de conforto, nosso castelo, nossa casa, não nos interessarmos muito pelo assunto,
cada um por si. Oh, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus não recuou e não disse: Pai, a única felicidade que eu tenho é contigo. E não estou disposto a abandonar esta felicidade por nada. Graças a Deus que Ele não o fez, não o disse. Se fosse esse o caso, nós não teríamos nenhuma esperança hoje. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, nós podemos ainda ler: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está agora assentado à destra do trono de Deus. Sim, queridos irmãos. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Para viver eternamente, sem nenhum problema com Deus. E Ele suportou a cruz em vez disso. Por amor. Não fazendo caso disso. Na verdade, foi pela alegria de vocês e eu sermos reconciliados com Deus. Novamente. Cá está. Recuperados, reconquistados. Já não mais estamos sozinhos. Já não nos sentimos sós. Foi para que a saudade e a solidão no coração de Deus fossem satisfeitos. Isso é um aspecto interessante, irmãos, que a Bíblia, pelo menos a mim, me impressiona nesse aspecto. Eu posso muitas vezes quase ler a solidão de Deus, quando Deus se revela, sentir-se sozinho. Sabem, irmãos? Sabem que Deus tem uma necessidade que só tu podes atender? Só eu e tu podemos atender? Porventura já pensaste nisso? Já pensaste que Deus poderia sentir-se só? Se não fosse esse o caso, Ele poderia ter acabado com toda a humanidade. Deus poderia ter dito: bem, eu tentei e não funcionou. Deixem-me criar outro mundo com outras pessoas. Eu já tenho ouvido essa tese. Não funcionou. Então vamos experimentar outra vez, vamos acabar com isto. Deus não o fez. Não foi o caso. Quando Deus desceu ao jardim do Éden, Ele gritou: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Deus era ali como um pai que tinha perdido o seu filho, como um marido que perdera a sua esposa. Havia uma enorme solidão no coração de Deus. Uma solidão por cada pessoa que ao longo de todo o tempo perderia o grande amor e salvação do Pai. Queridos irmãos, quando penso nessa que eu falei no princípio, nessa tese dos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, estamos sozinhos no universo, isso é aterrador, é assustador, é uma coisa paranoica, desculpem dizer, não é? E as pessoas sofrem com isso. Não têm essa perspectiva. E esta relação com o Criador, que sente a nossa falta, a nossa ausência. Pensem nisto, irmãos. Pensem nisto. E agora Jesus comissiona a sua igreja assim. Ele diz: como o Pai me enviou, agora eu vos envio ao mundo. Eu vos envio. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Que situação é essa? Nós às vezes reduzimos isto à simplicidade. Bom, ok, eu tenho que ir falar com as pessoas, tenho que... Já parecemos uma espécie de Jonas. Já vos tenho dito, não é que não simpatizo muito com esse profeta, por uma razão, até posso estar errado, não posso não ter razão, que foi um frete para aquele homem fazer o que ele teve que fazer, anunciar a salvação àquelas pessoas. Um frete. Mas eu tenho que ir. Jesus disse para eu ir, tenho que ir. Isso é um frete, caramba. Como o Pai me enviou. Como? Para mim o segredo está nessa pequena. Como? De que maneira? Preciso pensar nisso, irmãos. Então a questão é esta: devemos nós constantemente tentar escapar de todas as dificuldades? Porque comunicar aos outros e falar com os outros e amar os outros e simpatizar com os outros é difícil isso. Nós queremos é escapar das dificuldades. Devemos nós viver apenas para a nossa própria felicidade, irmãos? Sim, claro, a felicidade é uma coisa maravilhosa. E Cristo teve momentos de grande alegria na sua própria vida aqui na Terra. É verdade.
Mas como membros da Igreja de Jesus, discípulos de Jesus, não estamos nós ainda numa missão redentora para trazer as pessoas ao Salvador? Se nós não sentirmos o que está no coração de Deus pela humanidade, irmãos, se vemos alguém a chorar sentado num banco e não nos emocionamos para falar com essa pessoa, será que nós aí realmente compartilhamos o coração de Deus? Isso é uma boa questão para mim e acredito que para vós também. Se vocês e eu vivêssemos no topo de uma montanha o tempo todo, seríamos imprestáveis para este mundo. Nós simplesmente desceríamos com os nossos sorrisos de 1 milhão de euros e a nossa lista de coisas que as pessoas deveriam fazer para se reconciliarem com Deus. E por vezes é o aspecto que dá. Temos que descer da montanha e sorrir. E tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não haveria absolutamente nada em nós que realmente apresentasse o Cristo que caminhou para a cruz. Se isto for assim, irmãos, não estamos a representar o Senhor Jesus Cristo. Não haveria nada desse amor apaixonado por Jesus que fez com que leprosos rastejassem através de uma multidão, homens cegos a gritar à beira da estrada, prostitutas caídas aos pés de Jesus, lavando-os com as suas lágrimas. Isso é paixão. Isso é o coração de Deus. Não vejo de outra forma, irmãos. Será que apenas a vida, a liberdade e a busca da felicidade se tornaram a nossa teologia? Eu quero estar bem, quero viver, quero estar tranquilo, não quero que me chateiem, não quero problemas. Será essa a nossa teologia, irmãos? Será que a sociedade se infiltrou assim tanto na igreja que já não nos parecemos mais com Cristo? E em vez disso, rejeitamos tudo o que poderia produzir o seu caráter dentro de nós? Creio que seria uma tolice tentar deitar fora algo nas nossas vidas que Deus está a usar para produzir compaixão em nós. E estou a falar da solidão. Nesse vazio, dessa necessidade que temos, que sentimos de Deus e que Deus sente por nós. Afinal, pessoas solitárias estão cientes de outras pessoas solitárias. Uma vez que alguém sofreu e teve de ser consolado apenas por Deus, é natural que este alguém, eu e tu, se encha de compaixão e comece a satisfazer as necessidades dos outros. Pela alegria que está diante de nós, irmãos. Nós devemos estar dispostos a suportar a cruz e a desprezar a sua vergonha, como Jesus fez. Se não conseguirmos identificar o motivo da solidão na nossa vida, é provável que Deus, na sua misericórdia, esteja a compartilhar o seu coração connosco. Ele disse que nunca falharia connosco, nem nos abandonaria, e veio até nós quando estendemos a nossa mão para Ele. Sim, queridos irmãos, está a chegar o dia em que não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, mas até lá, nós temos o privilégio de compartilhar o coração de Cristo com este mundo. Se não for assim, e sejamos gratos, irmãos, sejamos gratos por Deus não nos permitir que simplesmente nos afastemos da dor das pessoas que vivem à nossa volta. Deus continua a incomodar-nos, a fazer-nos entender as coisas. Vocês sabem como eu me sinto em relação a vocês. Eu quero que vocês se sintam assim. Eu tenho saudades de vocês. Vocês têm um lugar no meu coração, diz Deus, que não é preenchido por mais ninguém. Já ouvimos isso, não é? Somos únicos. Seres únicos. Talvez um dia possamos perguntar a Deus, os mais ousados, não sei se eu, Senhor, explica-me lá isso. Como é que tu, Deus, todo-poderoso, infinito,
Sentiste a minha falta? Eu que não sou nada. Podemos perguntar isso, mas entretanto, Deus nos fala assim e quer que eu sinta isso, irmãos, também pelos outros. Sim, queridos irmãos, Deus não nos está a permitir que nos afastemos da dor das outras pessoas que vivem à nossa volta, distanciados do coração de Deus. Se eu não me interesso pelas pessoas, eu não estou sintonizado com o coração de Deus. Eu posso estar na igreja a cantar hinos, mas não me pareço com Cristo. Não sou nada parecido com Jesus. Mas canto hinos na igreja. Venho à igreja. E, queridos irmãos, por favor, não sei, não conheço o coração das pessoas, mal conheço o meu, mas Deus conhece. Muitos andam à procura daquela pessoa perfeita para entrar na sua vida e tirá-la da solidão. Como pastor, já há algumas décadas, não assim tantas, mas pronto, eu tenho ouvido essas desculpas. Que aquela pessoa não corresponde, eu tenho que procurar outra. E por aí fora, irmãos. Mas a solidão vai sempre voltar. Em vez disso, irmãos, peguemos nesta solidão que está no nosso coração e canalizemos-la na direção certa, dizendo: Senhor, obrigado por compartilhares o teu coração comigo, deixando-me compreender como te sentes em relação às pessoas, ao ser humano. E por mais que eu anseie que alguém entre na minha vida, tu anseias muito mais que homens, mulheres e crianças caídos voltem para ti. E aqui mistura-se, não é, esta questão do egoísmo e essas coisas todas. Há muitas misturas. Eu separei as águas, irmãos, para falar só da questão da solidão. Que muitas pessoas, está relacionado com a depressão, que as pessoas têm. Havia muita coisa, eu não tenho muito tempo para esmiuçar tudo, mas o que me interessa a mim, ou pelo menos o que eu vi na palavra de Deus, é que Deus ajuda-me a compreender o que se passa no meu coração, à luz da sua palavra. E Ele também me diz como Ele se sente em relação a mim e em relação aos outros. E conta comigo para resolver o problema. Sim, Senhor, ajuda-me a estar focado em Ti e nos outros, em vez de estar apenas focado em mim mesmo. Irmãos, queridos amigos, ao submetermos o nosso coração ao Senhor, Ele nos dará a compaixão para nos movermos em direção às pessoas que, no fundo, têm o mesmo grito de solidão nos seus corações. Elas não têm resposta, mas nós temos. Nós temos uma resposta para elas. E sabem, quando ouvi o programa da clínica de Glan, Penela, estava a pensar noutra clínica, de Penela, isso foi uma satisfação muito grande, porque eles aplicam a terapia que fazem ali com as pessoas, com casais, com pessoas solitárias, que sofrem de solidão, etc. Eu já ouvi algumas experiências. É essa terapia que eles aplicam. As pessoas não tinham resposta, não sabiam como lidar com isso. Mas os irmãos que ali estão, que amam a Deus e amam a Jesus, têm Jesus no seu coração, sabem. E ajudam as pessoas, irmãos. Permitamos, queridos irmãos, que Deus nos use, a nós, a cada um de nós, para o representar, para representar o coração de Jesus nesta geração. É o meu desejo e a minha oração para mim e para vós. Amém.